Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui e podermos conhecer um pouco mais sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos proporciona acesso para que possamos construir a nossa caminhada, o nosso progresso espiritual. Onde a gente vai falar sobre caridade. Mas vamos falar sobre caridade baseado no livro Cura-te a Ti Mesmo, pela primeira vez, ditado psicografado pelo médium João Luiz Maia. E aí, quando ele fala em caridade, ele fala em caminho da cura interior. Como eu se fazia sempre, quase todo ele falando sobre cura, então ele relaciona a caridade dentro das suas características, como indulgência, benevolência, perdão. Ele acrescenta ainda a caridade disciplina e sempre olhando, com um olhar para o que isso nos trará em termos de cura na nossa alma. A cura da nossa alma, ela vai, segundo eles, depender das nossas reformas íntimas que nós vamos processando em nossa intimidade. Muitas vezes, quando a gente começa a falar sobre caridade, a gente pensa em caridade como ação no bem, doação, uma ajuda com alimentos, aquela ajuda material. Mas ele vai dizer para a gente que a caridade ela é muito mais profunda do que somente a ajuda espiritual, somente a ajuda material, que é importante dentro da caridade, mas que existe algo muito mais profundo que somente a parte material. Ele vai dizer que a caridade é um estado de consciência, ou caridade nos leva a encontrarmos um estado de consciência, e quanto mais elevado esse estado de consciência, ele vai provocar em nós uma postura perante a vida. Postura não no sentido de que eu determino, eu preciso, ou essa é a minha obrigação, mas uma postura relacionada a quem eu sou de verdade. Então, não só aquela postura que eu digo, eu sei que eu tenho que fazer isso, então eu vou na casa espírita. Vai além disso, vai a questão interior de cada um, ou seja, eu não vou à casa espírita porque eu preciso ir à casa espírita, porque é o certo na casa espírita. Eu vou à casa espírita porque tudo que me leva ao progresso e ao bem, automaticamente, isso tem que estar dentro de mim como uma coisa natural. Sem que eu precise fazer nenhum esforço. Que aquilo aconteça, que eu aja naquele sentido, naquele propósito, naturalmente. Como se fosse um hábito adquirido. Então, isso ele vai colocar como uma profundidade nessa postura diante da vida. Então, passa a ser um reflexo de quem eu sou, naquele momento na minha vida. A verdadeira caridade começa dentro de nós. Ela envolve transformação íntima, vigilância e esforço contínuo, que é para que possamos ser melhores com o nosso próximo, melhores comigo mesmo e, consequentemente, melhores com Deus. E aí, quando a gente divide caridade naqueles 3 pilares,
indulgência, benevolência, perdão, ele vai e fala também sobre cada um dessas características da caridade. Ele começa falando sobre o perdão. E ele diz que o perdão é a chave de libertação para a nossa cura. Então, se eu busco me curar, eu preciso acionar em mim essa chave, que vai abrir a possibilidade para que eu possa me curar. O capítulo sobre o perdão, então, nos ensina que guardar mágoa é manter uma ferida aberta. Se eu perdoo de coração, se eu perdoo verdadeiramente, eu então deixo de ter essa mágoa, essa ferida aberta na minha alma. Porque se eu tiver essa ferida aberta na minha alma, isso vai tornar muito mais difícil e vai impedir que eu consiga esse objetivo. Ele diz, perdoar não é esquecer, mas libertar-se do peso emocional que carregamos quando ainda persistimos em sentir essa mágoa. Quando não nos liberamos, não soltamos dessa mágoa, carregamos esse peso em nossa emoção que vai gerar em nós consequências, provocando doenças, provocando mal-estar, provocando perturbação. Quem não perdoa permanece preso ao passado. E a gente vai lembrar daquela história, né? O depressivo é aquele que está preso ao passado. A depressão nos prende ao passado. O ansioso é aquele que está preso no futuro, em algo que ele não sabe se virá ou não. E aí a gente precisa, então, se libertar, tanto dessa depressão como dessa ansiedade, e estar no presente, como o nome diz, né? Que é o presente que Deus nos deu. Então, não adianta eu me preocupar com aquilo que eu não tenho como resolver. Mas eu preciso me preocupar com aquilo que está agora acontecendo. E o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho possibilidade. Então, nem sempre, ou a maioria das vezes, ou quase sempre, o problema não está no que acontece, mas no que eu faço daquilo que acontece. E aí, para que eu faça em cima daquilo que acontece, eu preciso estar no meu presente. Eu não posso estar preso nem no futuro, nem no passado. Isso vai atrapalhar com que a minha inteligência, a minha razão, o meu raciocínio possa funcionar de maneira melhor possível no momento em que eu preciso. A caridade começa quando escolhemos não revidar. E, além de não revidar, algo que, antes de revidar, nos leva a isso, que é o não julgar. Por quê? Quando eu julgo, normalmente eu julgo com a minha imperfeição que eu carrego junto de mim, que é ainda o orgulho. Então, normalmente eu vou julgar dizendo assim, ele não merece. Quando eu digo ele não merece, eu já fiz um julgamento. E esse julgamento, ele tende a ser falho. Porque eu não tenho, como Deus tem, toda a sabedoria e toda a... Como eu vou dizer a palavra? Eu não sei de tudo que acontece dentro de seu coração e sua mente. Então, muitas vezes eu vou julgar com a visão da aparência, ou seja, do que eu estou vendo e de como eu estou interpretando o que eu estou vendo. Mas nem sempre o que eu estou vendo
traduz a verdade. Porque às vezes a pessoa reage daquela forma e ela reage porque existe algum motivo, alguma ainda imperfeição que ele carrega, que não deixa ele enxergar a verdade de forma mais ampla. E se eu julgar, isso vai acontecer exatamente comigo. Eu não tenho ainda visão ampla, eu não tenho capacidade para poder julgar. E aí eu vou faltar para a caridade. Porque se na caridade diz que eu não posso julgar, que eu não posso revidar, que eu não posso alimentar ressentimento, carregar a mágoa, ou seja, perdoar é uma chave necessária para que tudo isso não venha a me atrapalhar nas minhas escolhas, nas minhas decisões. E aí, Jesus já dizia para a gente, né? Pense com justiça, fale com justiça e haja com justiça. Se eu tiver influenciado por essa mágoa, por esse ressentimento, torna-se muito mais difícil eu pensar com justiça. No momento em que eu julguei, ele não merece, agora o gato me deixou doido. Bom, tudo bem, vou perdoar o gato. Vou continuar. Quantas vezes deixamos de praticar a caridade por orgulho ferido? Ou seja, ele não fez aquilo que eu esperava, aquilo que eu queria que ele fizesse. Ou seja, eu não estou respeitando nem a vontade dele. Ele tem que fazer o que ele quer, não o que eu quero. Mas se ele faz aquilo que ele quer e aquilo difere do que eu entendo como certo, pronto, acabou. O meu orgulho ferido vai me impedir de praticar a caridade. Primeiro impedindo de perdoar, depois impedindo de ter indulgência e impedindo de ter a benevolência, olhar para ele com um olhar de bondade e agir para que essa bondade aconteça. Perdoar é um ato de caridade silenciosa, muitas vezes invisível, mas profundamente transformador. Transforma a mim e ao outro. Por que invisível? Porque aquela caridade que faz questão de aparecer, de mostrar, já se transformou em vaidade. Então ainda não é a caridade como Jesus nos ensinou. Depois do perdão, a gente vai entrar na indulgência. Caridade e a indulgência. Indulgência, primeira vez, nos diz que é olhar com misericórdia. Indulgência é a capacidade de compreender as limitações do outro. Empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro. Cada pessoa está em um estágio evolutivo diferente. E esse convívio com pessoas em estágios evolutivos diferentes são oportunidades que Deus coloca em nossa vida. Quando eu convivo com alguém diferente de mim, no estágio evolutivo, que vai provocar em mim essas reações, elas tanto vão me ensinar, no sentido de aprender quando vejo alguém fazendo coisa boa, como também me tentar para que eu possa me provar se eu consegui ou não aprender, e também me provocar para que, ferindo meu orgulho, eu possa só então enxergar que esse orgulho ainda existe fortemente em mim. Porque o orgulho é aquela coisinha que é sutil e que
muitas vezes age em nós sem que nem eu mesmo perceba. A maioria das vezes, o outro é que vê o orgulho que existe em mim. E eu, às vezes, olho aquilo como se fosse até mesmo uma qualidade. Julgar com dureza é falta de caridade, a gente já falou. E é um caminho para a injustiça, a gente já falou. Ser indulgente não é ser conivente com o erro, mas agir com compreensão e misericórdia. Isso é importante. Às vezes é bem difícil para a gente distinguir, né? Não julgar, mas às vezes eu vejo o outro fazendo errado. E eu não posso ver aquele errado e aceitar aquele errado, e passar pano para aquele errado, né? E dar uma desculpa. Eu tenho sim que condenar o errado, não condenar aquele que está errando. E aí, se houver em mim indulgência e benevolência, meu impulso, a minha vontade vai ser de ajudar aquele para que ele possa enxergar por si só aquilo que ele está fazendo de errado. E por si só tomar a decisão, fazer a escolha certa de mudar o seu caminho. Todos nós precisamos de indulgência. Então, quando eu sou indulgente com o outro, eu tenho que lembrar a frase, a oração que Jesus nos ensinou. Perdoai assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas quando eu peço esse perdão, eu preciso perdoar primeiro. Quando eu quero receber essa indulgência, eu preciso agir com indulgência para com o outro. Quando eu amo, quando alguém age com benevolência em mim, comigo, eu também tenho que agir com benevolência da mesma forma com o outro. Como disse Jesus, a regra de ouro: não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você, faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse. Então, eu gostaria que me perdoassem pelos meus erros? Gostaria. Eu gostaria que tivessem indulgência com as minhas imperfeições? Eu gostaria. Eu gostaria que fossem benevolentes comigo, que agissem fazendo bem para mim. Então é isso que eu preciso também fazer. Uma pergunta que Miramês faz: você exige dos outros o mesmo nível que exige de você? Ou até mais? Qual o nível de exigência quando eu vejo o outro fazendo errado? E aí eu paro e penso, mas quando eu faço errado, eu também ajo com essa mesma exigência, eu vou lá e cobro em mim, para que pare, para que não faça mais, ou eu dou uma desculpa, digo que aquilo não é tão ruim assim. E, além disso, quando esse outro é alguém que você ama, o nível de exigência é o mesmo quando esse alguém é algo estranho, ou alguém que você não nutre o sentimento tão amoroso assim por essa pessoa? Com a indulgência, as relações suavizam. E as relações, com essa suavidade, evitamos conflitos desnecessários. E aí vai chegar depois aqui no próximo, a palavra que eu gostei muito, até fui ver o significado, mas deixa eu chegar lá, que é a palavra ternura. O amor do 2 é o número 3. E aí vamos falar de benevolência. A caridade é benevolência. Ele coloca para a gente que benevolência é desejo verdadeiro do bem ao próximo, aonde a ternura cresce nos corações, moldando-os para o bem imortal. Ele diz, uma vez, que quando praticamos a benevolência,
quando praticamos o bem ao próximo, a ternura cresce nos nossos corações e nos molda para um bem maior do que eu, um bem imortal, um bem divino. E aí eu fui lá buscar o significado de ternura. Ternura é um sentimento de afeto, de carinho e compaixão. É delicado, se manifesta através de gestos, palavras e cuidados com o outro. Representa um amor próximo e concreto, envolvendo suavidade e empatia. Uma seiva do amor que equilibra proximidade e respeito, diferenciando-se da agressividade, da indiferença e da apatia. Gostei tanto que eu vou ler de novo. Ternura. É interessante, eu li várias vezes e a gente reflete sobre... É uma coisa tão natural quando uma mãe, por exemplo, acolhe uma criança, um filho, e ela, só no olhar, você já vê a ternura dessa mãe para essa criança. É um casal apaixonado, que um se preocupa com o outro, é um casal de idosos, que já está no final da vida, mas que tem um olhar para o outro de ternura, de paciência com a rabugice do outro, né? De perdão pelo que o outro ainda faz, depois de tanto tempo convivendo juntos. Poxa, e aí olha para o outro e às vezes um gesto simples, um olhar nos olhos, uma expressão que tem na face, às vezes um carinho, né? Às vezes um segurar, ajudar. Ternura é um sentimento de afeto. Afeto de quem gosta. Carinho, que acaricia, que quer agradar, que quer deixar o outro bem, feliz. E compaixão, ou seja, um sentimento que vem com tudo isso é associado com um sentimento de desejo de ver o outro bem. Desejo de não ver o outro sofrer. E quando o outro erra, perdoar, ser indulgente com o outro. Isso a gente fala quando é alguém que a gente ama. Mas isso tudo, Jesus veio nos ensinar que é necessário que sejamos assim. Não com aquele que a gente ama, mas com todos. Porque, como aquela frase que Jesus dizia, aqueles que são aceitos, coloquem-se à sua direita. E aqueles que não são aceitos, os bodes e as ovelhas. Os bodes vão para a direita, para a esquerda. Ele diz, vocês que me ajudaram, que me cuidaram, que me visitaram, que me alimentaram. E aí eles perguntam, mas quando foi que fizemos isso? E aí Jesus diz, toda vez que fizeste isso a um pequenino irmão meu, fizeste a mim. Então Jesus vem mostrar, quando você tem essa ternura, esse afeto, esse carinho, essa compaixão, esse gesto, essa palavra de força, de ajuda, de cuidado com o outro, você está tendo isso com Jesus. Representa um amor ao próximo concreto, envolvendo suavidade e empatia. Não é bruto, não é intempestivo. E sempre que acontece quando eu estou pensando no outro. Essa seiva de amor equilibra proximidade e respeito, né?
aquela coisa que a pessoa brinca, né? Pô, tá com intimidade demais, tá abusando. Então eu tenho que ter essa proximidade, mas tenho que respeitar o limite do outro, diferenciando-se da agressividade, da indiferença e da apatia. Indiferença, que palavra forte. Quando a gente consegue ser indiferente, é um dos maiores expressões de como eu consigo, em alguns momentos, não amar. O outro está ao meu lado e eu não percebo. Eu não noto que ele está mal, eu não noto que ele precisa, eu não noto que o erro dele ele está cometendo, que ele ainda não consegue vencer aquilo. Então eu não ligo, sou indiferente. Ou seja, eu não amo. Então a gente falou de benevolência, indulgência e agora benevolência. E falamos da benevolência da ternura. Desejo verdadeiro do bem ao próximo, onde a ternura cresce nos corações, moldando-os para o bem imortal. E aí o Miramês vai acrescentar na caridade a disciplina. E ele vai dizer, disciplina é fazer o bem com consistência. Então ele está falando da disciplina em relação à caridade. Eu posso ter disciplina para treinar no esporte, posso ter disciplina para estudar uma matéria, mas ele fala da disciplina em fazer o bem com consistência. Ou seja, não é fazer o bem de qualquer jeito, não é fazer o bem, tudo bem, agora eu vou. Então, hora que eu, não vou não. É consistência, é sempre estar disposto, sempre estar com ânimo, com boa vontade, fazer o bem, é sempre estar atento, é observar oportunidades que toda hora Deus coloca no nosso caminho, oportunidade de ajudar a fazer o bem, oportunidade de olhar para Ele, e se Ele é alguém que eu não posso fazer algo, orar por Ele, pedir a Deus que Deus o ilumine, que Deus o proteja. Disciplina aparece como base para sustentar a caridade no dia a dia. Ou seja, eu preciso ser disciplinado para que a minha caridade não caia na indiferença. Não basta ter bons sentimentos ocasionais. A caridade precisa virar hábito consciente. Disciplina moral significa, olha agora, disciplina moral. Ele está falando de disciplina da caridade, fazer o bem, com consistência. Aí ele entra agora na disciplina moral. Se eu penso em exercer a caridade, eu preciso me educar moralmente. E sem educação moral, fica tudo mais difícil para que eu consiga vencer isso. Disciplina moral significa controlar impulsos negativos, vigiar pensamentos, escolher agir com equilíbrio, escolhas corretas, moderadas. E aí a gente vai lembrar aqui, quando vai falar de cada uma dessas, das 4 virtudes cardeais que foram colocadas desde a Grécia Antiga e depois foram reforçadas por São Tomás de Aquino na Igreja Católica. A temperança, a prudência, a gente já falou aqui sobre elas, a fortaleza e a justiça. Controlar impulsos negativos, ou seja, a temperança. Moderação da atração pelos prazeres e equilíbrio no uso dos bens. Evitar tentações que podem me levar a vícios. Uma vez preso a um vício, toda essa reforma íntima, toda essa ação para construir a caridade
vai se tornar mais difícil e talvez eu perca a oportunidade nesta vida de conseguir. Vigiar pensamentos. Como Jesus falou, pensar com justiça, falar com justiça, agir com justiça. Escolher agir com equilíbrio, buscar virtudes para combater os vícios, ter temperança, ter prudência, pensar antes de agir, ter fortaleza, ou seja, resistir nos momentos mais difíceis, resistir nos momentos em que eu caio à tentação. Então, eu sei que eu sou imperfeito, eu sei que eu vou cair. E aí eu preciso ser forte para me levantar, do mesmo jeito que eu ensino a criança. Caiu, levanta. Limpa esse joelho aí, pronto, levanta, vamos embora. Foi nada. Fortaleza para que a gente caindo, continue, levante, continue de novo. E a virtude da justiça. Sem disciplina, a caridade vai virar algo que é passageiro. Pode acontecer ou não acontecer, às vezes acontece, às vezes não acontece. Com disciplina, ela vai se tornar, então, uma virtude sólida. E ele vai falar ainda aqui, a gente escreveu aqui sobre fortaleza, firmeza nas dificuldades, constância na busca do bem. Justiça, dar a cada um o que lhe é devido, incluindo a Deus, incluindo a mim. Prudência, buscar discernir o verdadeiro bem e escolher os meios necessários para realizá-lo. Caridade, além da matéria, segundo Miramês. Dar o pão é importante, mas não é tudo. Caridade também é ouvir alguém com atenção. Evitar uma palavra que machuca. E às vezes a gente nem percebe que está falando essa palavra. Ter paciência, não ser intempestivo. Orar por quem sofre. Orar por quem te faz mal. Pois está plantando, pois entendendo que esse que está fazendo mal está plantando sofrimento para o seu futuro. E se eu tenho benevolência, eu não quero que ele sofra. Eu quero que ele plante o bem para colher depois felicidade. É também silenciar diante da provocação. Às vezes a maior caridade é não ferir. A cura começa em nós. Essa reforma íntima. Agir na caridade. Quando praticamos a caridade verdadeira, nós nos curamos das nossas mágoas, nós nos curamos do nosso orgulho, nos curamos da nossa impaciência e nos curamos do nosso egoísmo. Então a mensagem final que Miramês passa para a gente é a seguinte: praticar caridade não é esperar grandes oportunidades, é transformar pequenos momentos em atitudes de amor. Comece hoje, perdoando alguém, sendo mais paciente, julgando menos, amando mais. Somente porque, no fim, a caridade que oferecemos ao outro é a mesma que nos transforma por dentro. Somente podemos processar essa cura amando sobre a inspiração do nosso Mestre, Jesus Cristo. Obrigado pela paciência que ouviu. Que a gente possa, no nosso retorno para casa, lembrar disso, aplicar em nosso dia a dia, com a ajuda da espiritualidade superior, sempre lembrando de orar nas dificuldades, para que Ele possa estar sempre nos relembrando isso cada dia, e que a gente possa, com essa ajuda, desenvolver em nós a verdadeira fé.